Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Análise Análise, o melhor programa de análises políticas do país. Já deixa o seu likezão na live, compartilhe o link da live com os seus amiguinhos e vamos começar. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Rafael Almeida Riso, boa tarde a todos e boa tarde especialmente para você que é assinante do Valete Plus e um boa tarde não tão especial, mas um boa tarde educado para você que baixou gratuitamente. E eu quero saber, quem baixou gratuitamente ontem ou já tinha baixado antes, o que achou do app? Eu quero sua opinião, fala assim, gostei, não gostei, eu quero saber o que vocês acharam, sério. Gostei, eu quero opiniões. Por favor, encham aqui os comentários de opiniões, porque assim, a vida é muito dura, são muitos inimigos, Eu abri o Twitter hoje, né, como deu a nhaca lá com o senhor Janones, aprontão, aí um monte de gente pegando tweets antigos meus, olha o que o Renan fez, assim, os bolsominions estão em polvorosa, né, e aí eu falo, puta que pariu, todo dia uma aventura diferente, vamos lá, senhor Renan Santos. Mantenha a cabeça de pé, mas aí eu me lembro que vocês estão acessando o Valete Plus, eu fico muito feliz. Também é um dia muito feliz pra mim que, enfim, temos um debatedor novo na praça, né? Na prática, uma debatedora, a talentosíssima Espectro Cinza, que eu sempre tenho que falar, tá? Eu era um dos muralhas contra a vinda dela. Todo mundo sabe que eu tinha, vamos dizer, muitas reservas com ela, achava ela uma malandra que ficava farmando o nosso público. Até um dia que eu conheci ela, falei, pô, inteligente, simpática e idealista. Tava basicamente à procura de uma causa, de um grupo, falamos, tá aí, né? Temos algumas diferenças, como todo mundo tem na vida, mas elas são superáveis em nome de uma construção conjunta e ela tá indo bem. E parece que este investimento está funcionando. Tá rolando. Assim, ela foi muito bem, defendeu a organização muito bem no debate ontem. Também, assim, fez bonito. Ela deu uma trucidada lá na moça do PSTU, né? Também tô feliz, ontem fiz uma entrevista divertidíssima com o engenheiro Léo, não conhecia ele pessoalmente, um cara agradabilíssimo, inteligente, divertido, falamos de vários assuntos, falamos de 8 de janeiro a, sei lá, mecânica de carro, foi bem legal. Então eu queria assim, vamos colocando nos comentários, quero saber realmente o que vocês acharam, e hoje vai ser uma live, enfim, vamos falar sobre basicamente política nacional, porque tá começando a campanha Tarcísio presidente, né? E uma das coisas que você mede, assim, há uma campanha Tarcísio presidente? Pois bem, é só você procurar a capa da Veja, porque ninguém mais lê a revista Veja. Caso vocês não saibam, quando o MBL começou, ido de 2014, a revista Veja ainda era um veículo relevante, senhor Rafael Almeida Riso. A revista Veja, uma capa da Veja ainda contava, né? Foi com a capa da Veja que começou a derrubada do governo PT. Exato. A Lava Jato começa a brilhar com capas da Veja. Então a Veja ela já teve uma importância muito grande e é impressionante que duas decisões muito ruins quebraram a Veja. Uma foi a decisão editorial de se tornar uma revista meio que de esquerda, né? Eles negaram o público que eles tinham e foram buscar um público de esquerda, eu não sei qual era a lógica disso. E o segundo, enfim, tentar ter uma revista de combate, quando talvez o lance era agregar valor nela e ter uma revista realmente cara, com um público menor, mas com margens maiores. Que é a aposta que nós temos na revista Valete, né? A gente forma consciências através de uma revista que não é barata, e o objetivo dela não é ser barato, porque ela quer ter uma barreira de entrada que de nada me adianta querer popularizar um conteúdo que não é para ser popular. O conteúdo Valete não é popular. Eu quero chegar nas pessoas certas, e esse objetivo está sendo cumprido. Inclusive tem revistas que estão sobrevivendo bem, concorrentes nossos, como por exemplo a Piauí, fazendo isso. Compra um preço mais caro, tem um conteúdo mais denso, defendendo ideias que eu não gosto, mas tudo bem. É da vida. Enfim, ela perdeu a relevância, mas por que eu quero dizer? Hoje ela ainda tem um papel. E qual o papel que a revista Veja tem? Ela demonstra as vontades, vamos dizer, de alguns dos seus acionistas de parte de uma determinada elite, né? Você não pode dissociar a revista Veja hoje de André Esteves, que é a principal liderança do mercado financeiro brasileiro. Não dá para dissociar a revista Veja de André Esteves, por razões óbvias, razões acionárias, né? Então, nem sei se ainda ele está no comando, mas ele exerce ainda influência, como todo mundo sabe. E quando a capa da Veja coloca o plano T e coloca Tarcísio, aí, o que a Veja está dando a entender? Que é consensual nos detentores de capital de que Lula precisa ser superado e que o nome a fazer isso é o Tarcísio. Por quê? Vamos ler o subtítulo, né? O título tá o plano T e diz, com a possível condenação de Bolsonaro e a impopularidade de Lula, aumentam as pressões políticas e econômicas para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se lance como candidato de direita ao Palácio do Planalto. Veja só, aumentam as pressões, o que, Riso? Políticas e econômicas, tá? Ou seja, os detentores, vamos dizer, dos instrumentos de poder aqui no Brasil,
tanto políticos quanto econômicos, se convencionar. Ó, pessoal, é o Tarcísio. É um governador de São Paulo, um cara técnico, um cara razoável, circula bem no legislativo, circula bem no judiciário, circula melhor do que as pessoas imaginam no judiciário. É um sujeito inteligente, inegavelmente inteligente, um sujeito com alta capacidade de processamento de dados. Teria, vamos dizer, o beneplácito do senhor Jair Messias Bolsonaro, num cenário, obviamente, que o Bolsonaro não seria candidato. Não restam sobre ele denúncias de corrupção, é um sujeito discreto, é um sujeito que circula muito bem com o Centrão. Então, sim, é um nome que esses caras veem como natural, e eles adorariam que a eleição se resolvesse agora, tendo o Tarcísio como candidato. A verdade é isso. Os mercados, eles querem antecipar a informação Tarcísio candidato, porque tem gente tentando fazer preço. E eu preciso falar uma verdade, tá? A coisa de 2 semanas e meia atrás, os mercados já estavam precificando um consenso que houve entre algumas lideranças partidárias de Tarcísio candidato. E até teve influência na bolsa isso. Estou falando sério, Rafael Almeida Rizzo. Pra gente ver como certas notícias elas fazem preço. E por que essa subida da bolsa aconteceu? Vocês lembram que... Eu até comentei. Digite quem viu eu comentar isso, por favor. Digite quem viu o Renan Santos comentar isso. Tá? Digite por favor. Vocês repararam que eu falei isso e logo em seguida veio a notícia de que o Jair Bolsonaro foi denunciado pelo Gonê? Lembra, Rafael Almeida Rizzo? Lembro. Pois bem. As coisas estão amarradas. A denúncia do Gonê, né, eu ainda falei naquele dia, eu vim aqui na live, numa segunda-feira, e falei, o Bolsonaro será preso. Você lembra disso também, Rizzo? Sim. Falei, foi uma segunda ou uma terça-feira, eu tô tentando lembrar o dia, mas acho que foi uma segunda. Bolsonaro será preso. E falei dessa precificação e falei que há uma tendência dos mercados em fecharem no Tarcísio. E por que havia essa tendência dos mercados em fecharem no Tarcísio? Porque eles estavam aguardando justamente denúncia contra o Bolsonaro para saber que o Bolsonaro não estaria em campo, e com o Bolsonaro fora de campo, o Tarcísio poderia ter o beneplácito do Bolsonaro, a autorização do Bolsonaro para ser o candidato. Porque, vamos dizer, os partidos, aí vamos colocar aqui PP, União, Republicanos, não fecham com o Eduardo. E está muito claro que não fecham com o Eduardo, porque o Eduardo Bolsonaro ele vai ser alvo de uma série de ataques agora do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes sabe, tá, e é sabido também por parte da elite do judiciário, que o Eduardo estava bastante ativo na intentona golpista no final do ano de 2022. Ele estava próximo, ele era, até pelas inscrições do Mauro Cid, ele era um dos mais, junto com a Michelle inclusive, mais tarados ali pelo golpe. Então, não tem acordo ali. Tá? Aí você está falando, Renan, tá querendo dizer que a próxima eleição é fruto de um acordão que envolve legislativo, judiciário e poder econômico? Amigo, você mora no Brasil. Quando você for votar, você já está votando num jogo que já foi decidido por outras pessoas. Quase sempre assim. Quase sempre assim. Tá? E não quero ficar dando assim, Renan falando verdade, toma esta red pill do Renan. Não é red pill, isso é uma realidade. Você, em maior ou menor grau, tem isso em quase todas as democracias. Tá? Ou seja, os agentes já preparam o jogo antes do jogo chegar na mesa para você poder jogar. Mas, dito isso, tem que saber no que eles estão se acordando e qual é a natureza do acordo. E é o caso do Tarcísio. O Tarcísio é muito bem quisto por todos esses elementos. Seria um presidente ruim, dentro do contexto que nós tivemos aí de Bolsonaro, Dilma, Lula, Temer, não tende a ser, dentro do padrão, um presidente ruim. Mas vai pegar um Brasil quebrado e não será bom o suficiente para o que o Brasil precisa. Então veja o que eu estou falando. É bom o suficiente para ser melhor do que os outros, mas insuficiente para ser o que o Brasil precisa. Definitivamente o que o Brasil precisa é um choque que ele não vai dar. E por que vocês dizem, Renan, por que você disse que o Tarcísio não vai dar? Porque a carreira dele nunca foi sobre isso. A carreira do Tarcísio, tá? O Tarcísio ele é um engenheiro e é um sujeito... isso aqui é um elogio que eu estou fazendo a ele, tá? É um sujeito de melhorias contínuas. A lógica, a mente dele é a mente de um cara que trabalha com melhorias contínuas. Então, dentro da lógica de um cara que trabalha com essas melhorias contínuas, tudo que ele fez quando trabalhou no governo da Dilma, depois quando trabalhou no governo do Temer, depois quando trabalhou no governo do Bolsonaro, foi implementação de projetos que estavam parados. Ou seja, ele é um bom executor e é um bom cara para pegar coisas paradas e continuar. Mas ele não é uma pessoa, e é uma característica, normalmente um cara de engenharia, né, ele não é uma pessoa com uma grande imaginação. Ele não tem essa grande imaginação. Então, a forma como ele atua, ela está restrita a um framework, a uma forma de pensar, uma forma de agir já pré-determinada. E ele vai fazer o melhor possível, dentro da capacidade de ação dele,
dentro daquele framework. O problema é que esse framework, a gente pode chamar, por exemplo, o framework que o consenso de 88, o framework é viciado. Você pode botar o melhor gestor do mundo... Você pode botar o melhor gestor do mundo. Isso aqui foi bem psicodélico, né? Você pode botar o melhor gestor do mundo que não haverá muito o que fazer dentro desse framework que nós temos, que é o Conselho de 88, que são os problemas de competitividade que o Brasil tem. O Brasil precisa de algo praticamente revolucionário. E em muitos termos, o que a gente tem que ter são rupturas com consensos que nós temos. Então, ele vai fazer essas rupturas de acordo com o histórico dele. Se você for pegar o histórico dele trabalhando no Poder Executivo, nos governos federais que ele participou, e trabalhando agora como governador, não é o caso. Ele pega o que ele tem, ele melhora, ele organiza, ele evita loteamento, ele tem uma série de qualidades ali, entendeu? A única qualidade que falta a ele é a qualidade da imaginação. Imaginação. Tanto que ele é um técnico que trabalha a serviço da imaginação de outras pessoas. Então ele serviu a imaginação de uma parte do governo Dilma, serviu a imaginação do governo Temer, serviu a imaginação do governo Bolsonaro, e agora ele vai servir a imaginação justamente dessas forças econômicas e políticas que querem uma pacificação pós-Lula. Ele seria um governo de pacificação. E é por isso que tem bolsonaristas por aí falando que o Tarcísio seria um presidente do centrão. Ah, ele é um presidente do sistema, tal, o sistema quer eleger o Tarcísio, tal. Eu entendo quem fala isso, entendeu? O que eu só quero lembrar é que todos os presidentes eleitos recentemente, todos eles tiveram o beneplácito em maior ou menor grau do sistema, e, verdade seja dita, o que menos teve isso foi o Bolsonaro. Não por mérito do Bolsonaro, que o Bolsonaro sempre foi não é nem um lacaio do sistema. O Bolsonaro era irrelevante, ele ficava nas franjas do sistema. Né? Então, enquanto, vamos dizer, os grandes nomes da política estavam envolvidos na Lava Jato, o Bolsonaro fazia rachadinha. Né? Não é que ele era um sujeito ético, é que ele não tinha, vamos dizer, qualificação política para roubar muito, porque se ele pudesse, ele roubaria muito. O que ele fez foi roubar pouco. Foi a única diferença dele. Não é uma diferença qualitativa, ele não é de outra qualidade, é uma diferença quantitativa. Ele é menor, mais fraco, então roubava menos, mas roubava. Né? Então, essa característica que a gente tem aí do Tarcísio está, como eu disse para vocês, inserido nesse contexto dessa imaginação desses caras, mas a gente precisa fazer definições precisas antes que outros imponham mentiras. A primeira coisa é que o Tarcísio é um cara do centrão. Veja, o centrão quer o Tarcísio lá, mas o Tarcísio não exerce na atividade política dele a mentalidade patrimonialista óbvia do centrão. Não é o caso dele. Então, assim, eu tô falando aqui de um cara que vai ser adversário político nosso, tá? E tá correndo na raia nossa. Se Deus quiser, nós vamos ter candidato a presidente da República na eleição de 2026. E, pô, nós vamos concorrer com ele. E nosso candidato vai debater contra ele. E vamos ganhar o debate contra ele. E a gente sabe como e por quê. Por que a nossa proposta é melhor? Né? Porque, antes de tudo, além da execução, que nós temos grandes executores também, nós temos a imaginação, a ideia e a coragem. Isso nos torna muito diferentes. Mas, dito isso, chamar ele de um cara do centrão apenas pela conveniência, apenas pela mentira, como os outros fazem, vocês não verão isso da nossa parte, porque não é o caso. Não é o caso. Pessoal, like na live. Eu gosto que o Adam Júnior falou o seguinte: o Renan acha que só a visão de mundo dele é a verdade. Não é que eu acho que só. A questão é, se eu tenho uma visão de mundo, né, e eu acredito nela, eu não sou um fingido, eu vou tentar defendê-la. Né? Pode ser que eu esteja errado em alguns momentos, eu vou reconhecer. Mas voltando aqui. Então, eu levantei esses pontos aqui porque dentro de um contexto em que o Bolsonaro acredita que será preso, e eu vou trazer esse ponto, o Bolsonaro acha que será preso. E o Xandão acha que vai prender o Bolsonaro. Então essas duas, assim, o preso e o prisioneiro e o carcereiro estão, vamos dizer, ambos com certeza de que haverá uma prisão. Entendeu? Então, tá juntando a fome com a vontade de comer praticamente aí. Então, o Bolsonaro acha que será preso, e num contexto que o Bolsonaro será preso, há um trabalho quase desesperado do bolsonarismo para ter um sucessor que não seja o Tarcísio. Então, se vocês forem reparar, as páginas leais ao Bolsonaro aceitam hoje o Tarcísio, porque o Tarcísio, muito habilmente, o que ele faz? Ele dá demonstrações públicas de, não é apenas ela, de submissão ao Bolsonaro todas as vezes que ele pode. Então ele vai, não, eu amo o Bolsonaro, o candidato ao Bolsonaro e tal, mas não é exatamente, vamos dizer,
natural que o Bolsonaro inelegível seja o candidato. Então eles fazem isso porque eles precisam fazer isso. E ele tá fazendo, e é o natural, e beleza, tá rolando as mensagens, então ele consegue evitar os ataques do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não quer ele como candidato. O bolsonarismo gostaria de ter, se não hoje o próprio Jair, um filho direto do Jair. E aí há um desespero deles em fazer o Eduardo crescer. Então, não sei se o Riso reparou, ou talvez vocês que são da nossa tropa das felinas no nosso Twitter, repararam como tá havendo uma promoção do Eduardo. Como o Eduardo também tá se promovendo, o Eduardo tá falando dele de maneira diferente. Então, há uma promoção do Eduardo que eles estão correndo para criar o Eduardo. Então, eles estão tentando transformar o Eduardo num presidenciável. Flávio não tem condição. O Carluxo é doido. A Michelle, a família é rachada sobre a Michelle. Então, o nome natural ali deles seria o Eduardo mesmo. E aí, eles querem criar uma vinculação do Eduardo com o Trump. Tipo, o Eduardo é o candidato amigo do Trump. O problema, como eu já disse pra vocês, é que o Eduardo não tem beneplácito do Xandão nesse jogo, dos outros nomes do Centrão, e coloca o Valdemar numa saia justa, porque o Valdemar mesmo investe em figuras como o Nicolas, etc., que não querem o Eduardo. Entendeu, senhor Rafael Midarriso? Sim. O investimento do Valdemar é para ficar com os votos do bolsonarismo, mas para superar o bolsonarismo. Então, investir no Eduardo não é legal, e ele quer investir nos Nicolas nessa turma. Esses caras até fazem uma campanha aí, se precisar pro Eduardo, mas eles não querem. Se eles puderem fazer pro Tarcísio, tá todo mundo feliz nesse jogo. Tá? Então, prevejo aí, tá? Um certo desgaste nessas relações aí, porque são relações que não são fundadas em valores, não são fundadas em princípios, não são, vamos dizer, formadas e baseadas em companheirismo, tá? E não é. São relações baseadas nos interesses imediatos dos agentes, né? Então o Valdemar tem um interesse muito imediato que chama eleição 2026. E esse interesse imediato é mais do que fazer o presidente da República, um interesse imediato na construção de uma bancada enorme de deputados federais que permita que eles tenham muito dinheiro, e com muito dinheiro eles podem passar as eleições municipais, podem pegar muitas prefeituras, depois podem pegar outras instâncias, podem vender apoio para outras prefeituras, podem fazer máquina, com isso eles ganham muito dinheiro, fecham muitos contratos, aumentam o espaço, contratam um monte de gente, colocam a gente na máquina pública, aumentam o tamanho do partido, o Valdemar fica rico, feliz e agradece as pessoas dizendo saúde, família e alegria, e você, que é um bolsonarista, vai aceitar tudo isso porque você é meio bobo, e você, enfim, cai nessa conversa mole, né? E não há projeto nenhum por parte do PL, e todo mundo sabe disso, então é meio que uma confederação de projetos pessoais rodando ali, então esse é o jogo que tá dado aí, né? Então eu tô tentando olhar e conceber o que tá acontecendo, e eu não consigo ver que vamos dizer, um jogo tão fácil, tão simples, tão cristalino como todo mundo imagina. E não acho que assim, o Tarcísio vai ser imposto goela abaixo na família Bolsonaro, porque ainda assim, para vencer a eleição, o Tarcísio precisa de uma coisa. Ele precisa que o Bolsonaro esteja num palanque com ele precisa que o Bolsonaro esteja com ele nos programas de TV falando, esse aqui é meu candidato, ok? Vocês vão votar no Tarcísio, eu amo muito ele, eu gosto dele, é legal, tá ok? Ele é engenheiro, eu sou militar, nós gostamos, tá ok? Ele precisa disso. Se ele tem isso, ele ganha. E será que o Bolsonaro vai dar isso? O Bolsonaro sabe que ele precisa disso. Né? Então é um jogo complicado. E aí você tem todos esses arranjos intrincados.